Bom dia, você que está vendo o vídeo aí no horário do dia, ou boa noite a você aí que está vendo o vídeo no horário noturno. Gente, eu produzi esse vídeo aqui para tentar diminuir as dificuldades sobre a produção da nossa câmara escura, que é a atividade aí proposta para esse bimestre, tá bom? Então, assistam ele várias vezes, se for o caso, até vocês conseguirem produzir a câmara de vocês e confeccionar o relatório, que foi as partes do projeto que eu havia comentado com vocês em sala de aula. Então, gente, como vocês viram, né, em sala, nós começamos a estudar óptica geométrica, e dentro de óptica geométrica tem a câmara escura. A câmara escura foi uma descoberta fantástica para a fotografia, e ela consiste aí de uma caixa com paredes opacas, onde quando você coloca uma fonte primária na frente, aí os raios, ou ilumina um objeto com a fonte primária, os raios, né, de luz que emergem desse aparato, eles vão ali vão se propagar em linha retilínea, né, entrar pelo orifício e explanar ali e produzir uma imagem na parede aí da câmara, com as seguintes características, né? A imagem projetada, ela vai ser real, ela vai ser invertida, e a lógica é que ela seja menor do que o objeto, tá bom? Sobre isso, a gente estudou também essa relação aqui, que relacionava as grandezas, os comprimentos desse aparato aí construído por vocês, né? Nós vimos aqui que diante da câmara escura, essa proporção aqui entre essas razões, ela passa a ser válida. O I representa a altura da imagem, o O representa a altura do objeto, o P' é a distância do orifício até a projeção da imagem, ou meramente o comprimento da câmara, e o P é a distância aí do objeto até a entrada de luz, né, da câmara, a única entrada de luz da câmara produzida por vocês, tá? Ou seja, o orifício aqui é a distância do objeto até o orifício. Então, gente, o objetivo do nosso trabalho é justamente isso, é ter 3 informações e determinar uma única. Nesse caso, essa altura aqui da imagem projetada na parede aqui da câmara produzida, tá certo? Eu vou estar listando para vocês a partir de agora os materiais que vocês precisam estar utilizando para produzir o aparato, tá? Então, aqui em casa, né, eu utilizei materiais aí, talvez vocês analisem aí que eu utilizei uma lata, né, uma lata dessas de mucilon ou de leite que a gente encontra por aí, mas pode ser utilizado também uma caixa, tá? Eu havia comentado com vocês em sala que eu já cheguei a produzir esse experimento com uma caixa de sapato, mas como eu não tinha uma caixa de sapato aqui, né, disponível, eu acabei optando por utilizar essa lata. Precisaremos também de uma trena para medir os comprimentos, né, as alturas, a altura do objeto, a distância do objeto até a câmara, o comprimento da câmara produzida. Tudo isso a gente vai fazer utilizando a trena. Bom, eu utilizei também um prego ou um parafuso, tá bom? E um martelo. Aí vem a questão da adaptação, né? Claro que o correto seria utilizar o papel vegetal, mas como eu não tinha disponível papel vegetal, eu acabei fazendo uma adaptação, e eu acredito que essa adaptação que eu vou fazer, ela vai surtir efeito, tá?
é suficiente para a gente projetar a imagem na parede da câmera. Bom, vocês podem fazer o mesmo. Ou então, se vocês tiverem recursos, vocês podem comprar o papel vegetal, que também vai dar certo, tá bom? Então vamos para cá. Então, gente, eu iniciei aqui furando a câmara com um prego ou parafuso, né, a lata. Essa lata aqui tinha duas superfícies, uma superfície fechada e a outra superfície de baixo ela está aberta. Então a superfície fechada eu fiz um pequeno orifício para a entrada de luz, tá bom? Depois disso foi a questão da adaptação, né? Eu não tinha papel vegetal, mas eu fiz essa adaptação aí que também vai dar certo. Que nesse caso eu vou utilizar uma folha de A4, o óleo e um pequeno pedaço de algodão. E aí eu estou umedecendo o algodão, né, com o óleo, e vou passar esse algodão com óleo na superfície da folha 4, de maneira que torne toda a superfície da folha transparente. Veja aí que no processo aqui, né, a gente já consegue enxergar as características da cerâmica, tá bom? Isso ocorreu porque a superfície aqui da folha está ficando transparente. Então, de posse disso, gente, a gente cortou aqui esse papel, né, transparente com uma tesoura e adaptou aí ao formato da lata, cobrindo aí a face da lata que estava aberta, tá? Então essa parte do fundo aqui está com um pequeno orifício que a gente furou, e essa outra parte aqui está com a face da folha 4, né, umedecida com o óleo. Então, gente, tá aí pronta o nosso experimento prático, simples. E aí a gente vai para a questão de projetar a imagem do objeto na parede da nossa câmara produzida, tá certo? E aí, essa daqui é a imagem que eu obtive da minha câmara aí produzida, né, como vocês viram. E aí, dá para verificar aqui, ó, que o objeto que eu escolhi e obter imagem foi a janela, né? E essa janela aqui, dá para ver aqui que estava num dia nublado, mas a parte clara, azul do céu, estava nessa parte superior aqui, ó, da janela. E como vocês observam aqui, no fundo da nossa lata, né, no fundo da nossa câmara, a parte do céu que deveria estar na parte superior está na parte inferior. Ou seja, a imagem que nós projetamos aqui no fundo da nossa câmera, ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida e menor aqui do objeto, tá certo? E agora a gente passa a determinar a altura aí dessa imagem projetada a partir daquela proporção que eu havia comentado com vocês no começo desse vídeo aqui, tá certo? Então aí, gente, das informações coletadas, né, utilizando e com o auxílio da trena, eu obtive aí que a altura da imagem é o que a gente quer determinar, que a altura do objeto, que nesse caso é a janela, é de 110 centímetros ou 1,1 metros, que a distância, né, do objeto, que nesse caso é a janela, até o orifício da lata, da câmara, é de 210 centímetros ou 2,1 metros, e que o comprimento da câmara, né, é de 14,5 centímetros. Então, de posse dessas informações aí, a gente vai substituir naquela proporção lá que eu havia apresentado para vocês, né? Aí, a partir da proporção, a gente tem aí que o foco do trabalho é essa imagem aqui, esse I aqui que representa o tamanho da imagem projetada. Aí a gente substitui as informações, né? O O vale 110, o P' vale 14,5
e o P aí vale 210, né? É lógico que essas grandezas aqui, esses comprimentos estão todos em centímetro, e a gente resolve essa proporção aí aplicando o produto do meio pelos extremos, né? Como eu mostrei para vocês em sala. E aí o produto do meio pelos extremos vai dar aí, né? Vai possibilitar a multiplicação entre esses meios aqui e a divisão pelo único denominador, que é 210. Multiplica e divide, e eu encontro aí uma altura de imagem de aproximadamente, né, 7,59 centímetros. Tá bom, gente? Então, esse foi um mini tutorial para a produção da câmera. Caso vocês tenham alguma dúvida, assistam ele várias vezes, tá bom? E eu espero aí ter diminuído as dificuldades para produzir aí esse experimento simples. Agora vocês anotam todas essas informações que vocês obtiveram e produzem aí o relatório que a gente combinou em sala de aula, tá bom, gente? Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima.